do Silva ele morreu no sábado e vocês tiveram que fazer um domingão ao vivo no domingo, preparar. Eu queria saber como é que foi preparar um programa daquele, produzir um programa daquele em menos de 24 horas, eu acho, né? Ou em aproximadamente 24 horas. Foi muito rápido. Eu lembro de ter visto o Luciano anunciar no próprio SBT que o Domingão, que provavelmente já estava gravado, seria ao vivo no domingo. Então, como é que foi os bastidores desse Domingão especial Silvio Santos, que vocês devem ter lutado contra o tempo, imagino eu. Acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, assim, ao vivo. E também era uma coisa assim que ela, a situação praticamente exigiu que a gente fizesse aquilo, porque a gente estava fazendo um programa o cara que praticamente deu origem a esse gênero de programa, né? Criou ali naquele horário que ele consagrou, no domingo. é, não dava para entrar com um programa frio, gravado e fazer só enfim, uma homenagem, uma coisa. A gente pensou ali na hora e a gente foi conversando, falando e a gente acabou se reunindo no sábado mesmo na casa do Luciano e a gente começou a conversar sobre o programa, o que poderia ser, e a gente chegou à conclusão de que era impossível, assim, a gente ficaria devendo muito para as pessoas, né, para os fãs do Silvio, para os fãs do gênero de auditório. A gente ia ficar, seria uma dívida que a gente ia viver com ela para o resto da vida, assim, profissional. Então a gente optou por arriscar e fazer um programa ao vivo com o que a gente conseguiu levantar de informação, de fazer. Foi uma comoção nacional, né? Assim, um cara muito querido, muito popular, ali naquele dia, daquele horário que ele foi consagrado. Então, montar o programa foi difícil, fazer não foi tanto. Qual foi a parte mais difícil que vocês executaram e quase talvez vocês não conseguiram executar? O que foi mais difícil realizar ali no palco que você achou, putz, Não, foi isso eu acho assim, que não vai dar? não, de bastidor eu posso te contar, assim, a nossa dúvida era, Hum. a gente tinha uma parte, um conteúdo pré-gravado, isolado, que era um quadro, que eu não lembro exatamente qual era, que tinha uns 40 minutos, o programa tinha 130 minutos no ar, e a gente tinha 40 Uhum. minutos pré-gravado já pronto para fazer, assim, que era um quadro completamente fora. Acho que a maior dúvida nossa era se a gente ia fazer o programa inteiro ao vivo, se a gente Hum. tinha conteúdo, se a gente tinha informação, se a gente tinha um bom conteúdo para exibir nos 130 minutos, ou se a gente optava por ter uma parte pré-gravada e o resto ao vivo. Essa foi a maior dificuldade, a maior dúvida. Uhum. E aí a gente acabou. Eu posso te falar que a gente foi para o domingo de manhã, eram muitas ilustrações, muitos ETs, muito depoimento assim para gravar. E aí a gente começou a fazer conta. A gente decidiu assim 2 horas antes do programa ir para o ar que o programa seria todo ao vivo com o que a gente tinha. E a gente descartou o quadro pré-gravado e falou, não, a gente vai fazer esse programa inteiro ao vivo. Essa foi a Caramba. grande. Mas a gente realmente bateu esse pênalti aí 2 horas antes do Cara, programa. foi aos 48 do segundo tempo Foi, mesmo, no foi, apagar foi. das luzes, né? Essa foi a maior dificuldade, assim, vamos dizer. E esse quadro de 40 minutos, provavelmente na semana seguinte, ele foi aproveitado. Vocês não jogaram material fora, né? Porque era um programa. Não foi jogado fora, não, porque era um quadro assim com sequência. Se não Ah, me tá. engano, era um quadro com criança, eu acho que era o Pequenos Gênios, que Ah, ele tinha sim. começado, assim, ele tem 7 episódios, é um time contra outro, aí quem ganha fica e tal. Ele foi utilizado, mas a dúvida na hora era colocar aquele conteúdo que junto com quase uma edição com jornalismo ali, né, com informação, então ficava, não combinava. Então Uhum. a gente optou por não exibir esse quadro e fazer o programa inteiro ao vivo. Entendi. E aquele, no fim do ano passado, no Melhores do Ano, Hélio, quando vocês entraram em rede com o SBT, quando é que aquilo começou a ser costurado? Quando é que começou? Quem é que teve a primeira ideia de exibir em rede? Como é que Não, foi?
Aquilo Para levar a Patrícia, a não Daniela? foi a Patrícia que pediu, acho que foi a Daniela. Foi a A gente Daniela? estava eu estava negociando aquilo, a participação da Patrícia com o Leon, que é o diretor de produção lá. E aí, numa das últimas ligações lá, o Leon me falou assim: olha, a Patrícia falou que ok, a Daniela, perdão. Uhum. Ela falou que ok, autoriza a participação da Patrícia, e tal, tal, mas a gente gostaria de, na hora que, como ela tem o programa no mesmo horário, ela gostaria de exibir no SBT na hora que ela estivesse entrando no ar e tal. Eu, eu levei isso aí, conversei com o Luciano, a gente levou para o Amaury, é, e ele autorizou imediatamente. Ele falou, não, tudo bem, sem problema, e a gente fez. Mas foi um pedido do SBT.